Bom, hoje a gente faremos, né, continuaremos lendo Atos, livro de Atos, do capítulo 13, versículo 1 a 12. A semana passada, o texto que nós lemos e meditamos, né, e fizemos a exposição, ele terminou ali no capítulo 12, do versículo 24 e 25, com algo que eu quero retomar, muito significativo. A gente viu a perseguição, né, de Herodes se matando ali, prendendo cristãos, executando Tiago, prendendo Pedro. Vimos o livramento que Deus dá a Pedro para que ele prossiga no seu papel ali na igreja primitiva de proclamar o evangelho. E no final de tudo, em meio à tribulação, em meio à perseguição, esse é um destaque que Lucas dá muito importante. No versículo 24, diz assim: Entretanto, né, no meio de tudo isso, né, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Então, nós vamos ver agora, a partir desse momento, né, nós vamos ver o que nós chamamos, quando estudamos Atos, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Tá? Obviamente não é só ele, mas ela é reconhecida assim. A primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira viagem para Roma. Então se classifica assim. E no capítulo 13 nós iniciamos justamente depois de alguns anos da conversão de Paulo, né? Que ele ficou ali em Tarso, lembra? Agora Barnabé chama Paulo para passar o tempo em Antioquia, ele passa um tempo ali ensinando a igreja, estiveram nesse momento ali de Jerusalém, voltam para Antioquia e agora, a partir de Antioquia, inicia-se então uma estruturação missionária aos gentios. Não só aos gentios, a gente vai ver aos judeus, mas isso vai depois se tornando significativo a fala do apóstolo Paulo aos gentios. Tá bom? Então, hoje, Atos 13, vamos lá, versículo 1. Antes de iniciar, como a gente tem feito, deixa eu ver aqui a ideia central. O Espírito Santo introduz na igreja de Antioquia uma visão para enviar testemunhas ao mundo. Tá? Isso é aqui, obviamente, um cumprimento, né, de uma ordem de Jesus que vale a pena a gente ler novamente lá de Atos 1, lembra? Quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e diz para eles o seguinte: Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Quer dizer, após vocês receberem poder do Espírito, vocês vão se tornar minhas testemunhas, né? Então, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como aconteceu, a gente viu que começa o Pentecostes ali em Jerusalém, o testemunho de Cristo começa a ser anunciado ali em Jerusalém, depois toda a região da Judéia, vimos que já foi para Samaria e então até os confins da terra. Então nós estamos vendo que o próprio Espírito Santo vai conduzir a igreja a cumprir a ordem de Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, está na igreja, com o papel de glorificar a Jesus, de nos levar a cumprir a nossa missão em honra ao mandamento do Filho, né, como aquele que o Senhor que envia-nos para a missão que ele nos deu, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Cristo, né? Então, vamos lá. E é isso que nós vamos ver aqui. O Espírito Santo ele vai introduzir na igreja de Antioquia. Lembre que Antioquia vai se tornar uma base, como se fosse, falando nos dias de hoje, uma base missionária, uma base de envio de missionários para que o mundo da época conhecesse o Evangelho. Tá? Até aqui, o ministério aos gentios, o serviço de anunciar o Evangelho aos gentios, foi algo não planejado, como o encontro, por exemplo, de Pedro e Cornélio. Não foi, foi algo planejado pelo Espírito Santo, tá? Não foi algo planejado da comunidade, da igreja. Tanto é que o próprio Deus tem que convencer Pedro de ir à casa de Cornélio, como a gente já estudou. O Espírito está planejando, né, executando e realizando essa obra,
sem um planejamento da própria comunidade, da própria igreja, dos próprios apóstolos. Mas agora acontece algo novo. O Espírito Santo dirige a igreja de forma decisiva, clara, objetiva, para que se dedique a uma missão organizada aos gentios. A igreja, então, que é esse corpo de Cristo, né, essas pessoas ali, elas o que elas vão fazer? À medida que elas entendem a ordem do Espírito, elas vão obedecer. E elas vão fazer o quê? Ela vai comissionar, entre outros, Paulo, chamado a proclamar o nome de Jesus aos gentios e a seus reis e ao povo de Israel. Para cumprir esse chamado em parceria, então ele vai sempre com parceiros, aqui no caso Barnabé. O evangelho continua a enfrentar resistência, tá? Sempre, tá bom, gente? O evangelho sempre vai sofrer resistências. Nada vai parar o evangelho e a igreja, mas existe resistência. Mas também alcança sucesso quando um proeminente procônsul romano acolhe a fé cristã. Então, olha só, Cornélio já foi uma pessoa importante, um centurião, né, romano que aceita o evangelho, a Cristo, e a salvação entra na vida dele e na casa dele. Mais uma pessoa do Império Romano é afetada pelo evangelho aqui, né? E isso vai começar a tomar uma proporção importante dentro do império. Depois nós sabemos, né, que os soldados romanos, a guarda, né, pretoriana, pessoas próximas ao imperador se converteram. E provavelmente com a pregação depois de Paulo preso em Roma, que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Então vamos lá. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí ele nomeia essas pessoas. Dentre esses aí, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então vamos lá, ver um pouquinho dessas pessoas aqui. Estes homens são reconhecidos aqui, né, por Lucas, que está escrevendo Atos, como profetas e mestres. Barnabé é levita. Levita aqui, gente, não é o que a gente entende de levita hoje, né? Levita, ele é da tribo de Levi, um judeu da tribo de Levi, natural ali de Chipre, né? Onde ele morava e onde nós vamos ver que o evangelho vai ser pregado. Saulo, a gente já conhece, é o apóstolo Paulo, é fariseu, a formação dele é de fariseu, instruído sob a tutela de um rabino importante chamado Gamaliel. Simeão, chamado Níger, Níger significa negro, provavelmente então um homem negro. Manaém foi amigo de infância de Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande e tetrarca da Galiléia durante o ministério de Jesus. Então Lucas está identificando essas pessoas para os leitores, né, dele, inclusive o leitor inicial, Teófilo, falando, olha, na igreja ali de Antioquia, Teófilo, né, tá, dentre esses tinha mestres, profetas, Barnabé, Saulo, Simeão, Manaém. O Manaém que viveu com Herodes. O Simeão, o negro, né, o Níger, né? E assim foi identificando essas pessoas. Tá bom? Barnabé, né, que nasceu em Chipre, que é levita. Essas pessoas são identificadas para o leitor inicial e agora para nós que somos os leitores também dessa palavra de Deus, que é o livro de Atos. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, então eles estavam juntos em comunidade, como igreja, adorando a Deus, jejuando, né, orando, buscando a Deus. O Espírito Santo fala com eles e o Espírito Santo dá uma ordem a eles e diz assim: separem-me agora, Barnabé e Saulo. Separar para quê? Separa Barnabé dentre vocês. Pega Barnabé e Saulo, separa e dá uma missão específica a eles. Para a obra a que os tenho chamado. Então, separa esses homens. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre Barnabé e Saulo, né, os despediram. Peraí, como é que é o negócio aí? Vamos lá, vamos ver o processo do acontecimento. Eles estavam no momento de
adoração a Deus, de consagração. Não estavam esperando uma ordem que receberam, estavam simplesmente adorando. O Espírito Santo, não sabemos exatamente como ele falou, não fala, mas ele dá uma ordem que eles entendem objetivamente que é a voz do Espírito Santo falando com eles. E o negócio é o seguinte: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. Eles já tinham, obviamente, de certa forma, entendido o chamado de Saulo e Barnabé, porque Barnabé e Saulo estavam fazendo essa obra ali em Antioquia. Nós já vimos isso. Eles estavam ensinando o Evangelho, ensinando, né, o Antigo Testamento, os profetas, os salmos, ensinando a toda a estrutura da lei à luz de Cristo, da obra de Cristo, da morte, da ressurreição, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o Evangelho, a mensagem, né, o arrependimento que eles devem para voltar-se a esse Cristo Salvador, do reino de Deus. Tudo isso faz parte da mensagem do Evangelho. E tudo isso estava sendo ensinado por Barnabé e Saulo ali na igreja. Então eles já entendiam que Barnabé e Saulo tinham esse chamado e sabiam que Barnabé não falavam somente com os judeus. Eles estavam abertos a falar também com gentios. Isso é importante, porque o evangelho começa a se estender muito fora o âmbito só judaico. A princípio a gente vai ver que vai para os judeus, primeiro aos judeus, depois aos gentios. Jesus, judeus, veio para os seus, e os seus o rejeitaram. E aí, então, ele estende a outros. Então, primeiro, mesmo a pregação do evangelho, ela foi dada, em primeiro lugar, para os judeus, inclusive em Jerusalém. À medida que eles não entenderam, recusaram, e não compreenderam também que o evangelho era para os outros que não eram mais impuros, no sentido de receber o evangelho, eles então foram se isolando e foi se separando, então, os cristãos, como a gente já viu, o povo de Deus, a igreja formada, então, de judeus convertidos a Cristo e gentios convertidos a Cristo. E aí eles, continuando em consagração, o jejum sempre é um ato e oração, um ato de dependência de Deus. Então eles não estão aqui fazendo isso dependendo dos méritos de Paulo e Saulo, ou então da capacidade de discernimento deles, de quem é o melhor a fazer. Não. Aqui nós estamos dependentes do Espírito de Deus, da voz de Deus, humilhados diante dele, da direção dele, que ele nos direcione. E aí o que eles fazem? Eles acolhem essa orientação, impõem as mãos, reconhecendo o chamado deles e os abençoando para então eles cumprirem a missão, separando, como foi falado, separem Barnabé e Saulo. Então um ato aqui de imposição de mãos, de separação, de bênção, né, de envio, é tudo isso que significa nesse momento, nesse contexto. E os despede, mas o despedir aqui não é falar tchau. Paulo e Barnabé, despedindo, tchau. Nós vamos ver que a despedida missionária, se você ler depois nas cartas de Paulo, em outras situações, que acontece depois na dinâmica, né, da itinerância dos missionários, o despedir aqui é proporcionar a eles tudo o que eles precisam para viver e sobreviver no período que eles estão em trânsito missionário. Então aqueles despedem ele com o quê? Com a roupa suficiente ali, que é sempre do corpo, ou mais uma troca, muitas vezes um cobertor para as noites frias, né? Comida para o percurso, dinheiro para qualquer eventualidade que eles tinham, hospedaria, se não tivesse. Normalmente a hospitalidade é que era importante, um tema que eu provavelmente vou tratar domingo agora com vocês. E a hospitalidade fazia parte da pregação do evangelho, então irmãos acolhiam os missionários, davam a eles de comer, de sobrevivência, de viver, para que eles continuassem ensinando. Então a despedida, na verdade, também é o que? Uma manutenção, um suporte missionário para que eles pudessem seguir viagem e prosseguir fazendo o que eles tinham que fazer. A fase seguinte do evangelismo realizado pela igreja, esboçado em 8, que a gente já leu, não é mais consequência de perseguição, porque o primeiro ato do evangelismo aos gentios
foi porque eles estavam sendo perseguidos, eles tiveram que se refugiar, né, em Samaria, em outros lugares. Aí pregaram o evangelho lá. Agora não, né? Agora é o seguinte, é o resultado de instrução específica, incumbência do próprio Espírito de Deus e eles obedecendo. Deus é a força motriz do empreendimento da igreja e o Espírito Santo é o agente que envia. A igreja se torna receptiva à liderança do Espírito Santo por meio da oração e do jejum na congregação, mencionados 2 vezes. A imposição de mãos sobre os escolhidos para serem separados marca a dádiva, a outorga de bênção para a futura empreitada missionária, portanto, de Barnabé e de Saulo. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vamos lá? Um mapinha, só para você ver aonde. Essa é o mapinha da primeira viagem missionária de Paulo. Lembra que aqui está Jerusalém, aqui embaixo. Eles estavam aqui em Antioquia, certo? Então eles são despedidos, eles vão para Seleucia, aqui, ó, não está escrito, mas é aqui nessa setinha, fica essa cidade. Daqui eles vão então para Chipre. A princípio eles vão para essa cidade chamada Salamina de Chipre, dessa ilha de Chipre. Barnabé era habitante de Chipre, natural de Chipre, então eles vão para cá e depois vão para Pafos, que é o outro lado bem em Chipre. Tá? Então presta atenção nesses nomes que você vai vê-los agora no texto. Deu para entender aqui? Jerusalém aqui embaixo, voltaram lá para Antioquia. Aqui em Antioquia eles estavam orando, jejuando, buscando a Deus. O Espírito Santo fala para separar Paulo e Barnabé. E daqui então eles são enviados. E eles saem agora em missão, passam numa cidadezinha aqui, portuária, vão para Salamina e Pafos. E vamos ver o que acontece. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegaram na primeira cidade, como eu mostrei, Salamina. Começaram a anunciar a palavra de Deus. Aonde? Aonde se começa anunciando a palavra de Deus? Para o povo de Deus, para os judeus, na sinagoga. O evangelho veio, então, primeiro, obviamente, como Jesus, vem a todos, mas veio para o povo do pacto, que guardava todas as profecias, as promessas do Messias. E eles precisavam ter essa primeira oportunidade. Jesus deu essa oportunidade, e você vê que o próprio Paulo, que é chamado apóstolo aos gentios, os primeiros que ele procura são judeus. E ele vai então numa sinagoga. Para quem não sabe o que é uma sinagoga, é um lugar de reunião. Simples assim. Não é templo. Só existia um templo. Não existia mais do que um templo. Só existia um templo só. E o templo estava em Jerusalém. Todos os outros lugares de reunião não podiam ser chamados de templo. Então ele eram sinagogas. Sinagoga é justamente isso, lugar como de reunião. A história é longa, foi criado pós a destruição do templo lá no Antigo Testamento, né? Na época depois de Neemias e Esdras. Após isso, e no período intertestamentário, os judeus tiveram que se organizar para ensinar a Torá para as crianças e não perderem a sua cultura. Eles foram criando, então, e implantando no mundo onde eles estavam exilados, sinagogas. E essas sinagogas estavam espalhadas em várias regiões. E aqui na ilha de Chipre tinha também, então, uma sinagoga. E eles foram lá anunciar a palavra de Deus. Tá bom? Tinham também João. Então eles não foram só Barnabé e Paulo. Eles levaram outra pessoa, o João. Que João? O João Marcos. Quem é o João Marcos? Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, o evangelista, né, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, foi levado com Barnabé e Paulo como auxiliar. Essa palavra auxiliar aqui nós vamos ver, né, na anotação aqui, ó, antes de comentar, tá aqui para frente. Deixa eu só rever aqui algumas informações.
Em momento algum, essa iniciativa é vista apenas como missão aos gentios. As sinagogas são um lugar natural para começar a pregar o evangelho aos judeus, incentivá-los a cumprir as promessas do Antigo Testamento, de que Israel devia se tornar luz para as nações. Então, como que a profecia do Antigo Testamento ela deveria se cumprir? Eles deveriam aceitar a luz, que é o próprio Cristo, o Messias, a partir disso, pregar o evangelho e se tornarem luz para as outras nações. Aconteceu isso? Em parte, não todo judeu aceitou. Mas judeus aceitaram e estes judeus cumpriram a promessa de se tornar luz para as nações, porque eles começam a anunciar a luz do evangelho às outras nações. No meio desse público, os pregadores também encontrariam gentios que se interessavam pelo monoteísmo e pela ética do judaísmo e simpatizavam com eles. Então, estavam ali pessoas assim também. João, como eu já disse, é João Marcos. O termo grego traduzido por auxiliar aqui descreve uma função. Era usado em papiros para um homem que lida com documentos e transmite seu conteúdo a outros. Então, Marcos ele vai ter essa função como auxiliar. Não só essa, como também ele providenciava para Barnabé e Paulo material para ajudá-los nas suas atividades missionárias de pregação. Então, João foi levado como esse, talvez um relator, alguém que está relatando o que está acontecendo, alguém que está fazendo um registro, proporcionando material que eles precisam durante essa viagem, mas, obviamente, também pregando o evangelho. Sempre. A pregação do evangelho não é só para uns, é para todos. A gente viu que quando Deus levanta os diáconos, que era para cuidar das necessidades sociais, eles pregaram o evangelho e morreram pelo evangelho como Estevão. Tá? O mesmo termo é empregado em Lucas para se referir aos servos da palavra. E é possível que João Marcos também pregasse e ensinasse. Então ele foi levado como um auxiliar aqui de Barnabé e Paulo, provavelmente fazia registros das viagens para depois uma prestação de contas à igreja de tudo que Deus tinha feito, prestação de conta nesse sentido, né? Um relatório feliz e alegre, né? De tudo que Deus tinha feito e também das coisas ruins que tinham passado, as dificuldades para a igreja orar, levando então um relatório para a igreja que estava separando Paulo e Barnabé. Então provavelmente Marcos exercia essa função. Havendo atravessado toda a ilha, como a gente viu lá, até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. Olha, presta atenção. O cara era judeu, praticava magia e era falso profeta. É Lucas que está identificando ele como falso profeta. Ele estava com um homem importante, o procônsul Sérgio Paulo, um homem do governo romano, que era ainda um homem muito inteligente. Então Lucas destaca aqui a inteligência do homem. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Olha que interessante, gente. Provavelmente esse cara já tinha ouvido falar do Deus dos judeus, até mesmo por esse judeu aí mágico e falso profeta, porque ele tinha a cultura judaica. Então, provavelmente ele deveria ter falado algumas coisas também do Deus dos judeus, do templo, de como acontecia. É um homem inteligente, provavelmente queria saber de como aconteciam os cultos a Deus, as histórias. Então, ele já tinha ouvido. Barnabé e Saulo chegam na cidade dele. Ele já está, ele é do governo romano. O que esses homens vieram na nossa ilha? Essa pequena ilha de Chipre. O que eles estão falando? E então ele fica interessado. E ele chama Barnabé. Pede para chamar, provavelmente, Barnabé e Saulo, porque ele estava com o desejo de ouvir o que eles estavam pregando. Ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago, Bar Jesus aqui, também chamado de Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles. Então, o cara ali que mentoreava espiritualmente o procônsul romano começou a ficar com o pé atrás e falou: pô, esse negócio não vai dar certo, eles vão tomar meu lugar. Se envolvia status, provavelmente dinheiro, recurso. Imagine ele num lugar de conselheiro espiritual, de tomada de decisão de um procônsul romano,
E o procônsul fala, opa, tem alguém inteligente ali ou alguma palavra que está me interessando. Elimas olha e fala, e agora? Vão tomar meu lugar ou não vão? E ele aqui começa a querer afastar o procônsul da fé. Olha só, né, a atitude de Elimas aqui. Se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Saulo e Barnabé são identificados como profetas e mestres e são enviados pelo Espírito que prepara um confronto com Bar Jesus, identificado como profeta, né, que perverte os caminhos retos do Senhor. O incidente aqui traz à memória alguns textos, né, do Antigo Testamento, não vou ler aqui, mas traz coisas de confronto, né, de batalha, de Moisés com o feiticeiro do faraó, Elias com os sacerdotes de Baal, e agora Paulo e Barnabé em confronto com um judeu mago, né, ali um falso profeta. Bar Jesus ele é identificado como mago aqui pelo nome Elimas, mas no contexto de Atos, essa descrição o caracteriza como um mercenário, um impostor, por isso falso profeta. Dificilmente, contudo, um procônsul romano inteligente teria um mago, presta atenção, no sentido de um impostor em sua comitiva. É mais provável que Bar Jesus fosse um tipo de astrólogo e não um impostor reconhecido. Tá? Ele era um impostor, que Lucas o identifica como falso profeta, mas para o procônsul romano não era tido como um impostor. Provavelmente o procônsul o tinha próximo como um tipo de astrólogo que conseguia prever futuros, sonhos, sinais, como muitas culturas pagãs tentavam fazer. Provavelmente ele consultava esse homem, olha, eu vou tomar uma decisão do Império Romano, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu quero saber o que os astros estão apontando, a melhor decisão. E ele então lia, né, o sol, as estrelas, olhava, aquela coisa dos astrólogos. Embora, gente, tem uma questão aqui interessante, um homem chamado Cícero, que viveu antes de Cristo, romano, um escritor, advogado, estadista, tá? Cícero, aqui, ó. Ele escreve, ele chamava a astrologia de loucura inconcebível. Astrólogos, astrólogos tenham sido às vezes expulsos de Roma para agitar o povo, porque eles agitavam o povo ou porque criavam rivalidades políticas, né? A astrologia exercia influência considerável na era imperial. Então, existia a astrologia, existia astrólogos que estavam do lado de políticos, de pessoas importantes de decisões do governo, apesar de Cícero considerar uma loucura, né, inconcebível, porque ele via os malefícios que esse tipo de coisa causava. Mas tinha. E o procônsul romano Sérgio Paulo aqui está com um homem desse tipo, tá bom? Aqueles que vinham do Oriente eram considerados especialmente talentosos nesse tipo de adivinhação. O papel de astrólogo é a melhor explicação para a descrição incomum que a gente vai ver aqui, porque Deus sentencia esse Elimas, esse Bar Jesus, esse mago. Por que Deus sentencia? Não, e Lucas escreve não permitindo, dando spoiler já, tá? Não permitindo ele ver a luz do sol. Porque para ele prever as coisas como astrólogo, uma das coisas mais importantes era a posição dos astros. Deus tira então a fonte, né, que ele tinha como leitura do futuro, e uma delas, aqui citada, representada no Sol, mas aí ele não vê mais a Lua, as estrelas, aonde elas estão por esse período aqui. Ele perde então o seu poder de conselho. Olha só que interessante, né? Porque a posição do Sol era fundamental para os cálculos astrológicos. O nome Bar Jesus significa filho de Jesus, gente. Irônico, né? Além de não ser seguidor de Jesus, é um judeu paganizado, né? De toda a sorte de misticismo e religiosidade pagã, que está se opondo a Jesus e aos servos, né, de Jesus. Então, na verdade, ele é um filho do diabo. Do diabo aqui como o quê? Como um acusador, um adversário, o principal caluniador da igreja, né, e do povo de Deus. Não obstante, tenha aprendido o procônsul romano de Bar Jesus algo a respeito da adoração judaica a Deus. É bem provável mesmo.
o que o tornou receptivo à pregação de Barnabé e Paulo. Então, até esse cara mago, Deus ainda usa ele para jogar uma sementinha da cultura judaica e da Torá, do Antigo Testamento, para o procônsul ter o interesse de ouvir Barnabé e Paulo e então ouvir o Evangelho, né? Olha como que Deus faz, né? Articula todas as coisas mesmo, né? Mas Saulo, lembra que, olha lá, ó, daqui para frente, Saulo é um nome hebraico, também chamado Paulo. Então, Saulo, mas também chamado Paulo, aqui ele usa o nome gentílico, que é o latim Paulus, que provavelmente é um apelido que nós vamos ver que ele recebe quando o pai de Paulo aqui se torna cidadão romano. Paulo nasce como cidadão romano, e talvez num tipo de batismo ali eles mudam o nome de Saulo para Paulo no Império Romano. E agora, como Paulo vai começar, Saulo, né, no hebraico, vai começar uma atividade fora de uma região judaica, Lucas já faz tipo uma transição. Ele vai ser mais conhecido com o seu nome gentílico, gentil, né? Porque a mensagem dele é para os gentios depois, há um enfoque. E esse apóstolo, Saulo, não é mais o Saulo dos hebreus somente. Ele é um Saulo que vai valorizar a sua cultura como Paulus, porque o evangelho está sendo anunciado para fora da mentalidade hebraica, da cultura judaica e hebraica. Então, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para o mago Elimas e fala o seguinte, né? Ó filho do diabo. O cara estava afastando o procônsul da fé, não creu no evangelho, ele era o primeiro judeu que tinha que crer em Cristo, no Messias prometido, atrapalha, começa a afastar, né? E Paulo tem um encontro com esse homem e fala, cara, você é filho do diabo, você é filho, né, do caluniador, do adversário da igreja. E fala, cheio de engano e de toda a maldade, inimigo da justiça. Gente, palavras fortes, né? Se fizer isso hoje é preso, né? No Brasil, né, do jeito que está a lei, aquela coisa bem, né, politicamente correta e os tal dos mimimi todo, né? Você fala isso, uma pessoa vai na polícia e prende, né, por vários motivos. Mas na época ali os caras não tinha problema em falar a verdade um para o outro, né? E falava o que dava na cabeça e o negócio é o seguinte, você é filho do diabo, cara. Está cheio de engano, maldade, você é inimigo da justiça. Por quê? Ele dá o porquê ainda. Porque você não deixa de perverter os caminhos de Deus, né? De perverter os retos caminhos do Senhor. Uma pergunta aqui, né? Deixa eu reler como pergunta. E ele pergunta assim: por que, né? Tá perguntando, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, Elimas? Cara, você está sendo usado pelo diabo, engano, maldades contra a justiça de Deus. Por que você não deixa disso? Né? Eis que agora, olha só, gente, a mão do Senhor está contra você, Elias, e você ficará cego. Quer dizer, Deus vai tirar de você a fonte daquilo que você chama de sabedoria. Você não vai conseguir nem ler mais nada. Porque você não pode tirar da sua cabeça, você está falando que você lê os astros. Né? Então Deus vai tirar de você, você vai ser sentenciado e não vai ver mais a luz do sol por um tempo. Interessante aqui que é uma sentença temporária, não é permanente. Né? Então, eis que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Preste atenção, Elimas estava querendo fazer o quê? Jogar trevas na mente do procônsul para que a luz do evangelho não resplandecesse. E quem fica sem luz? Elimas. E é justamente isso que o diabo tenta fazer e vai tentar fazer a todo custo, como a gente tem lido, ó, 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos ou descrentes. Por que ele cega? Para que não resplandeça a eles, brilhe para eles
à luz do evangelho da glória de Cristo. Então, o papel do diabo, de Satanás, do adversário da igreja, é enganar, embotar, né? Enganar a mente, os pensamentos, trazer engano, trevas, confusão, para que o evangelho não ilumine a mente, não seja esclarecido. E Elimas, então, estava sendo literalmente um mecanismo, um instrumento do Deus deste século. Porque o que ele estava tentando fazer com o procônsul? Cegar o entendimento dele, afastá-lo da luz do Evangelho. Ele estava literalmente sendo um instrumento do próprio diabo ali, e Paulo identifica isso. Né? E Paulo dá uma autoridade, Deus dá uma autoridade a Paulo, né, de pronunciar juízo ali, e nós vamos ver que acontece isso instantaneamente. No mesmo instante, caiu sobre ele, sobre Elimas, o mago ali, névoa e escuridão. E aí, sem enxergar, o cara começou a andar em círculo, não sabia onde estava e procurando alguém ali para guiá-lo. Então, o procônsul viu o que tinha acontecido, aí não tinha mais dúvida, né? Fala a verdade. Ele já tinha ouvido a palavra. Provavelmente aqui, porque a Bíblia, Lucas fala que ele tentava afastar da fé o procônsul. Então o procônsul já estava inclinado a crer no que Paulo e Barnabé estavam pregando, até já tinha crido. E Elimas tentando afastá-lo da fé, de crer naquela mensagem e na palavra de Deus. E aqui o procônsul, ele vê o poder de Deus em ação aqui, e é óbvio que aí ele não fica com dúvidas que quem estava com a verdade era Paulo e Barnabé, e não o mago mais. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. E ele fica, obviamente, maravilhado com o ensino, doutrina e ensino, né, do Senhor, o ensino a respeito do Senhor, de Cristo, de Jesus. Tá certo? Olha lá. Elimas percebe que perderá seu cargo, né, se Sérgio Paulo se converter à fé. Ele resiste o espírito, um espírito satânico, mas não é páreo para ele. Mais uma vez, um judeu tenta frustrar o plano de Deus. Se torna inimigo de toda justiça. Deus faz cair castigo incapacitante sobre aqueles que levantam obstáculos para a missão. Olha aqui, sério isso, né? Sérgio Paulo se impressiona com o poder miraculoso demonstrado por Paulo e crê. Mas ele crê no quê? Na palavra, gente. Ele crê no evangelho. Ele crê na palavra que tinha sido pregada. Ele crê no Cristo, em Deus, em Jesus, na obra, naquilo tudo que Paulo e Barnabé anunciam. Lucas mostra que o evangelho continua a se infiltrar na estrutura de poder imperial romana, né? Primeiro um centurião romano se converte, Cornélio. Agora um procônsul. Pessoas importantes do império. O evangelho começa a ir para todas as pessoas e também para lugares de autoridade do Império Romano. E assim é até hoje, né? Para a gente encerrar, então, nós vimos nesse contexto a importância, né, da oração e destacando aqui no final, a oração é necessária, né, para receber a direção. Lembra que a oração aqui é o espírito de oração, a condição do coração de estar dependente de Deus completamente, totalmente rendido a Deus, né, em oração. Então, em jejum, é uma humilhação, uma dependência, um curvar-se, saber que a resposta não está em nós. A oração serve para isso. Por isso que Jesus fala que não é orar com muitas palavras, nem de que eles estão orando lá, os fariseus oravam nas praças públicas, falando palavras bonitas, os gentios achavam que ficar repetindo um monte de coisa. E Jesus falou um negócio seguinte: entra no teu quarto quietinho, né? Vai lá, coloca as coisas diante de Deus, do Pai, que Ele vai ouvir vocês. Pede a vontade de Deus, né, o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nos livra do mal. É isso. Vai ali e se torne completamente dependente do Pai, deixa o Espírito Santo te conduzir. Então, ao jejuar, a pessoa se humilha, se retira, né, no mais alto grau da influência do mundo e se torna receptiva a ordens do céu. Então,
esse aqui é o primeiro registro que a gente está iniciando hoje, do capítulo 13, da primeira viagem missionária de Paulo. Voltando para o texto, você vai ver aqui, perdão, para a imagem aqui, o mapa, você vai ver que começou aqui em Antioquia, né? Eles foram para Salamina, em Chipre, aí depois Pafos, tá vendo aqui, ó? Aí depois eles vão, olha lá, ó, passa aqui por Perge, né? E vai. Todas essas cidades eles passam na primeira viagem. Olha lá, Derbe, Listra, Icônio. A outra Antioquia, você vê que tem duas Antioquia, né? Tem uma Antioquia aqui e a Antioquia da Pisídia lá em cima. Então essa é a primeira viagem missionária. Depois eles passam aqui e começam a voltar e voltam então para a base missionária de Antioquia. Então esta é a chamada a primeira viagem missionária e por enquanto eles só chegaram a Pafos. Tá? Então, nós lendo agora daqui para frente, nós vamos estar vendo o progresso dessa viagem de Paulo e Barnabé a outros lugares, a outras regiões, fazendo o quê? Pregando o Evangelho e obedecendo o chamado de Cristo Jesus, né? Do Espírito Santo, tá bom? Assim como nós precisamos obedecer o nosso chamado de pregar o Evangelho, fazer discípulos, ensinar pessoas a respeito de Cristo, estarmos dispostos, né, a sermos usados por Deus, na verdade, fazer parte, né, gente, da missão que é de Deus de salvar a humanidade com o Evangelho a partir da obra de Cristo. Tá bom? Deus os abençoe até quinta que vem. A gente continua lendo aqui Atos, a nossa leitura expositiva. Um abraço, meus irmãos.